Então, você pela primeira vez, né? Então, a nossa matéria é filosofia. Você, semana passada? Segunda vez, né? Então, você, desde o ano passado, não é isso? Não, esse ano. Esse ano, isso aí. Meio... Mas esse ano foi um ano um pouco complicado. Então, a gente está sempre voltando aos fundamentos. Mas, pelo menos, acho que dá para fixar alguma coisa. Então, voltando ao que nós havíamos conversado, a nossa disciplina é filosofia, que significa amigo da sabedoria. E a filosofia ela tem um desafio diferente, que é estudar a sabedoria em si mesmo, né? A pergunta da filosofia, uma delas é o que é sabedoria em si mesma. Mas, então, é um desafio diferente, porque a filosofia não tem um objeto de estudo específico. Toda disciplina tem um objeto de estudo específico. Se você for um mecânico de automóveis, você vai consertar o quê? Você vai estudar o quê? Você vai estudar o automóvel, né? Que você tem que consertar. Então, a mecânica tem um objeto de estudo. E mesmo quando você vai para as ciências humanas, elas têm um objeto de estudo específico. Se uma pessoa é professor de história, a história tem fatos históricos que você vai estudar, vai procurar analisar. A geografia procura estudar, né, o espaço, né, o espaço geográfico na percepção humana, enfim. Mas a filosofia não tem assim um objeto específico para você estudar. Então, existe sempre aquela pergunta: para que estudar filosofia? Ou seja, para que estudar uma coisa que não tem um objeto específico? Mas, mesmo assim, a filosofia entra em alguns lugares que a gente precisa, às vezes, estar para a gente não virar, para a gente não ficar muito mecânico nas coisas. Às vezes é importante fazer a pergunta: o que nós estamos fazendo? Essa pergunta é uma pergunta ética, e ética é uma disciplina da filosofia. Então, fazer a pergunta, a ética, por exemplo, é uma disciplina da filosofia. E quando a gente estuda ética, quando a gente estuda filosofia, a gente procura fazer também a pergunta: o que nós estamos fazendo? Isso que eu estou fazendo é a melhor maneira de agir? Isso é sábio? Né? Essa é a pergunta que nós procuramos fazer. Então, a filosofia não tem um objeto específico de análise, mas ela procura estudar a sabedoria em si mesma. Dentro desse contexto, a gente pode fazer a pergunta ética: o que nós estamos fazendo? Que é uma pergunta importante para a gente não ser levado pelas ocasiões, não ser levado pela onda. Não tem esse negócio? Às vezes as pessoas vão na onda, vão indo na onda. Existem ondas de comportamento que às vezes tomam as pessoas. Então, para a gente não ser levado na onda, uma das perguntas da filosofia é a pergunta ética: o que eu estou fazendo? E a gente viu também que quando a gente estuda filosofia, a gente diferencia a filosofia de outros saberes. Por exemplo, do conhecimento de senso comum. O senso comum é o conhecimento, é o saber do dia a dia. Ninguém precisa ir à escola, ninguém precisa ir à universidade, ninguém precisa ler um livro para ter conhecimento de senso comum, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. Todos nós temos as nossas opiniões,
nossas crenças e nossas tradições. Ninguém precisa da escola. E é importante, às vezes, separar o conhecimento do senso comum do conhecimento escolar, do conhecimento científico. Por que muita gente, a uma hora dessas, não quer se vacinar? Você já pensou, já parou para pensar? Nós caminhamos, já estudamos, todos os lugares do mundo onde a vacina chegou, a vacina melhorou as condições de saúde do lugar. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Enquanto a vacinação aumenta, as pessoas vão podendo trabalhar. E o cara diz, eu não quero vacinar. Por que a pessoa chega a essa conclusão? Porque às vezes há uma dificuldade de você separar o conhecimento de senso comum do conhecimento científico. Por exemplo, vacina, ou seja, pandemia, a gente lida com ela através da ciência, não é verdade? Mas aí tem o senso comum, que é a opinião. Aí o cara tem um grupo de WhatsApp, onde tem a família dele. Aí a avó dele fala assim, esse negócio de vacina é uma bobagem. Aqui em casa tem um chá, a gente faz um chá, que cura todas as doenças. Aí o cara fala assim, quem é esse cientista de não sei aonde? Quem esses caras da OMS para dizer que a minha avó está errada? A minha avó falou que o chazinho dela cura. A minha avó está certa. Mas a avó, o conhecimento da avó é o conhecimento de senso comum. O senso comum é baseado na opinião. A opinião é uma coisa, a ciência é outra coisa. A opinião é uma coisa, a filosofia é outra coisa. Então, às vezes, há uma dificuldade enorme das pessoas chegarem à conclusão de que uma coisa é a opinião da avó dela no WhatsApp, no Facebook. Outra coisa é a ciência. Tem coisas que só com ciência é que a gente resolve. Então, perceba a sutileza da diferença, né? Às vezes é sutil e a gente precisa, às vezes, da escola para fazer essa separação, né? Porque tudo que vocês aprendem na escola foi pesquisado, né? Vocês devem ter tido aula de física, né? Hoje, vocês tiveram aula de física, não é isso? Vai ter. Vocês vão ter. Então, tudo que o professor PC, né? O PC que dá aula para vocês, de física, tudo que ele falar para vocês sobre física foi pesquisado. A comunidade científica chegou àquelas conclusões. Né? Tem professor também de biologia. O professor de biologia vai trazer conhecimentos que foram pesquisados. O conhecimento sociológico, ele parte às vezes de estatísticas para chegar a conclusões a respeito do comportamento humano. Por exemplo, antes da eleição tem pesquisas. Dificilmente as pesquisas erram sobre quem vai ganhar, principalmente para presidente. Às vezes há erros dentro da margem de erro, mas às vezes, lá uma vez ou outra, acontece um erro mesmo. Há uma mudança de comportamento coletiva de última hora. Mas na maioria esmagadora das vezes a pesquisa acerta e está sempre dentro da margem de erro. A pesquisa é uma maneira de avaliar o comportamento humano através de procedimentos. Como pode o pesquisador ele faz as perguntas por um número específico de pessoas. Como a pesquisa consegue chegar a uma conclusão tão assertiva no sentido de quase todos, né? Mas isso é procedimento, isso é ciência. Uma coisa é ciência, outra coisa é... Aí o cara diz assim, eu não acredito em pesquisa, é a minha opinião. Gente, mas os resultados não são sempre mais ou menos evidentes? Não acredito por quê? Porque é a minha opinião. Então, às vezes é preciso saber separar o conhecimento de senso comum da opinião. E o mais engraçado é que esse sentimento anti-vacina, ele começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é fortíssimo esse movimento. Os
Estados Unidos é líder de ciência, isso a gente não copia. A anticiência a gente copia. Ou seja, aquilo que tem de bom nos Estados Unidos não chega aqui. A porcaria chega. Então, exatamente aquilo que é negativo que chega aqui. Não só nos Estados Unidos, como na Europa também, há um sentimento anti-vacina muito grande. Então, isso acontece porque às vezes há uma dificuldade, né? Separar senso comum, opinião, de ciência. Quem é o melhor time do mundo? É o Vascão, né? Você é vascaíno também? Você tem cara de vascaíno, ainda não? Ou é flamenguista? Então, você é vascaíno. Você? Pô, ninguém é vascaíno aqui? Só eu? Mas quando eu digo o melhor time do mundo é o Vascão, isso é uma opinião. É verdadeira, mas é só uma opinião, não é isso? Então, opinião é isso. É quando eu parto do meu parecer pessoal para a realidade. Né? Tem também a crença. A crença é quando eu afirmo as coisas a partir das minhas experiências coletivas, das minhas sensações. Eu olho para o sol e vejo o sol branco, amarelado, avermelhado. Eu concluo que o sol é daquela cor. Só que o sol não tem nenhuma daquelas cores que a gente vê. Já parou para pensar nisso? O sol não é daquela cor que a gente vê. Mas a gente vê daquela cor. Isso pode gerar uma crença, de acordo com a nossa visão. A gente pode formar crenças a partir das nossas experiências, né? Eu sempre uso esse exemplo. Homem não presta. Falso ou verdadeiro? Homem não presta. É verdadeiro ou é a experiência de algumas pessoas em relação, né? Porque por mais que a pessoa tenha tido experiência com 100 homens que não prestam, homem não presta é uma afirmação que eu acho muito genérica, vocês não acham? Tem homem no mundo todo, não tem? O homem não presta? Qual homem não presta? Mulher é tudo mercenária. Falso ou verdadeiro? Às vezes a experiência da pessoa faz com que ela conclua certas coisas, mas é a experiência. Então a nossa experiência pessoal ou coletiva, nossas sensações, nos levam à crença. Mas a crença não é conhecimento filosófico e não é conhecimento científico. E tem também a tradição, que é o conhecimento que vai passando, né? De geração para geração. Vocês agora estão participando de uma tradição. E a escola é uma tradição. Começou lá por volta do 9º século. Ninguém ia à escola. Mas aí o catolicismo, ou seja, um rei chamado Carlos Magno, quis criar um império católico. Aí ele reuniu as autoridades da Igreja Católica para criar um império católico. Como criar um império católico sem formar católicos? Aí criaram-se as primeiras escolas palacianas, monásticas, para formar pessoas para pensar de acordo com o catolicismo. Aí começaram as primeiras escolas. Mas depois a sociedade foi mudando, as sociedades foram se organizando, não mais em torno da religião, e as escolas foram mudando. As escolas hoje têm outros objetivos, que já está sendo questionado. Agora houve, por exemplo, a mudança do ensino médio, porque a sociedade mudou, então a escola precisa mudar. Já estamos aí às portas da tecnologia 5G, né? Chegou a tecnologia 5G e daqui uns dias a gente vai poder pegar um computador, vai poder entrar na máquina e interagir com as pessoas dentro de um ambiente. Já imaginou isso? Você tem um parente lá em São Paulo. Você vai conversar com o teu parente lá em São Paulo como num espaço assim, que parece real, mas é virtual. Né? Coisas da ficção científica.
que vão mudando, as coisas vão mudando e a escola vai acompanhando. Por exemplo, hoje em dia você conversa com uma pessoa do seu smartphone, não é verdade? Mas, sabe, na minha época, que eu tinha a idade de vocês, ou seja, até os 15 anos, sabe quem conversava com alguém no smartphone, assim? Olhando a pessoa na tela? Os super-heróis. O Batman, o Super-Homem. Eu assisti o Super Amigos, nem existe mais, né? Super Amigos não tem não, né? Era um desenho ou filme que os super-heróis se reuniam para combater o crime. E eles conversavam um com o outro, assim, na tela. Então, havia o comissário Gordon. O comissário Gordon organizava as ações dos super-heróis, da Mulher Maravilha, do Batman. E eles conversavam com o comissário Gordon por teleconferência. Era ficção científica, agora chegou. A sociedade mudou. Alguns dizem que a escola não está acompanhando o movimento da tecnologia, mas a tecnologia está chegando. As coisas às vezes vão se popularizando. Houve uma época que só o rico ia a Paris, por exemplo. O cara, só ele ia. Um dia você conversa com um montão de professores aí, foram, né? Eles foram. Então, vai chegar um dia que talvez a gente vá passear no espaço, sabia? Passear na Lua. Hein? Oi? Deixou aqui mesmo no buraco. Mas hoje parece estranho pra gente. Mas está chegando esse dia. Antigamente a gente queria voar. Né? A gente queria voar. Todo mundo queria voar. Tem a história da mitologia, o Ícaro, né? O sonho de Ícaro. Ícaro construiu uma asa de cera na mitologia. Mas ele não podia voar muito perto do sol, porque senão a cera derreteria. E ele foi subindo, o sol derreteu a cera e ele caiu. Então havia um sonho de voar. Aí, dentro das pesquisas sobre o homem voar, as pessoas imaginavam assim, nós temos que voar, mas temos que construir um equipamento mais leve que o ar, né? Porque se a gente voar num equipamento mais pesado que o ar, ele vai cair. Depois não, depois as pesquisas chegaram à conclusão, o avião é mais leve que o ar? Acho que não, né? Não, tem que ser mais pesado que o ar. Aí, o que faz com que ele se mantenha no espaço são as turbinas, né? Mas para que a gente voe, tem que ser mais pesado que o ar. E hoje já tem empresas, hoje a gente já voa. Quem aqui nunca andou de avião? Alguém aqui nunca andou? Mas se não andou, vai andar. Né? Uma vez eu ia viajar para Salvador de avião, só que aí eu cheguei atrasado para fazer o check-in, eu nem sabia que tinha que fazer check-in. Aí eu fiquei na fila, aí chegou na hora, a mulher falou, qual o seu voo? Eu falei, vou tal, companhia tal. Ela já vou, tipo assim, voou no horário certinho, sabe? Não, você, além de, uma vez a gente ia viajar, a gente foi até para o Uruguai. Aí nós chegamos, todo animado, né? Porque a gente confunde avião com ônibus, né? Aí chegamos 15 minutos para o avião sair. Eu falei, já fechou o voo. Você tem que chegar bem antes para fazer o check-in, com antecedência. Tem que chegar meia hora antes para viajar. 5 horas antes. Agora, Quase na fila, porque tipo assim, mesmo que o teu voo, o avião pode estar quase empurrando, mas ele não deixa tu passar na frente de ninguém pra tu embarcar logo. Tem que esperar cada um. agora com a pandemia, Checar tudo, tirar com o evento da pandemia, o pessoal falou para a gente para chegar pelo menos 2 horas de antecedência. A mulher falou pra mim que era meia hora. Eu cheguei 20 minutos, fiquei na Mas isso deve fazer tempo, porque ultimamente, com a pandemia, eles estavam aconselhando chegar pelo menos com 2 horas de antecedência. Mas eu já cheguei com 1 hora, perto de meia hora. Mas a gente hoje já tem o acesso à viagem de avião. Agora está um pouco difícil, né? Porque com a inflação, passagem aérea subiu 50%.
Mas já tem hoje empresa operando viagem no espaço, turismo espacial. O cara, inclusive, que fez... Vocês viram Guerra nas Estrelas? O cara que fez o filme, um deles, né? Vai participar. Vai participar. Interessante, ele fez Guerra nas Estrelas e ele vai participar. Está animadíssimo para fazer. Você não quer, não? Você não quer viajar, não? Para o espaço, não? Para a Lua? Olha, eu vou dizer. Fernando de Noronha. Fazer o que lá no alto? Tem nada na Lua. Mas por enquanto não tem nada na Lua. Mas pode ser que um dia a gente crie coisas na Lua, um baile na Lua. Ah, do jeito que o povo é sujo, também capaz mesmo. Não duvido, não. Um baile, imagina um baile funk na Lua. Deve ser Assim, uma interessante. boca de fumo. Porque exatamente conforme a gente vai colonizando a Lua, Mas se poxa. lá em cima é bom, deve ser tudo, os outros devem flutuar, né? Não, lá na Lua a gravidade é diferente. Se você não tiver, Mas por que não vai lá? Ia dançar como assim, igual se você não tiver um equipamento, você vai sair voando no espaço. Porque você tem que ter um equipamento para você ficar na Terra. Senão, porque a gravidade lá não é igual. assim, anda devagar, né? Tipo assim, se mexe devagar. Nas primeiras viagens lunares, as pessoas andavam e elas iam sendo levadas de forma diferente, porque a gravidade não é igual a daqui que te puxa para o centro da Terra. Então a gravidade é diferente, você sai voando, então você tem que ir com equipamento. Mas a gente está falando assim hoje, mas vai chegar esse Tá bom dia. pra quem tem o sonho de voar, né? Oi? Tá bom pra quem tem sonho. O problema é que sai voando para sempre, não volta mais. Mas eu não sei, eu toparia, né? Você não toparia, não? Eu toparia. Adoro a fina. Oi? Adoro a terra fina. Eu também gosto. Mas é fascinante. Quer ir A pra poss- Lua, senhor? Oi? Quer ir pra Lua? Não, já estão fazendo turismo, né? Eu estou esperando o Estado dar um aumento para a gente, eu já vou. Quando a gente receber um aumento, eu já... Mas que adianta eles aumentar? Aumenta o salário do povo, aí aumenta as coisas. Isso que está acontecendo, né? A inflação, Aumenta o salário, aumenta tudo, comida, tudo. a alimentação. Mas o que eu estou querendo dizer é que, conforme a gente vai criando tecnologias, a gente vai criando, inclusive, um novo homem. Nós hoje somos pessoas diferentes. Nós não somos mais as mesmas pessoas de anos atrás. A tecnologia mudou a gente. Mudou nossa forma de relação com as pessoas. Quando a gente criou a indústria, nós viramos outras pessoas. Viemos para a cidade, da cidade nos tornamos outras pessoas. Como é que era no campo? Antigamente no campo as pessoas se conheciam. E no campo, como o ritmo de vida era diferente, quando as pessoas se encontravam lá, bom dia, era assim o ritmo, né? O ritmo era do bom dia. Hoje a gente dá bom dia para quem? Né? Quando a gente passa na rua. Exatamente porque as pessoas hoje, elas não têm mais rosto, como elas tinham no passado. A gente passa por pessoas sem rosto. Isso foi criando um estilo de vida o Marx chamava de coisificação do outro, né? O outro da industrialização para cá é uma coisa sem rosto. Então, se alguém morre, ele faz parte de uma estatística. Morre um montão de gente de bala perdida. Então, se morrer mais um, a gente chora, no momento se choca, mas passa. Virou estatística, né? E uma vez eu estava ali em Belfort Roxo, em frente à estação, e uma pessoa morreu cheia de bala, né? Alguém matou em frente ao bar. As pessoas que estavam tomando a sua cervejinha continuaram no mesmo lugar, continuaram ali no mesmo lugar. Se eu estou tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto, se mata alguém, eu vou embora. Não é que, para mim acabou. Para mim o ambiente já não é o mesmo. Não. Então a gente foi criando tecnologias e fomos nos tornando iguais a elas.
E agora a gente já está conquistando o espaço. E a gente, quem sabe um dia a gente vai junto para a Lua, né?